Pessoas estão entrando? Bom, eu vou iniciar aqui o nosso encontro de hoje. Em nome da Abracom, agradeço a presença dos nossos convidados, né, para o painel que vai discutir aí um review e as convergências entre inteligência artificial e comunicação a partir do evento do Web Summit Rio. Então, agradecer primeiro ao Newton Lemos, que é o coordenador do nosso GT de inovação, a Flávia Rios, que é integrante do nosso GT de inovação, mas também é diretora regional da Abracom em Minas Gerais, a Karina Almeida, que é associada nossa, faz parte do nosso comitê gestor como secretária-geral da Abracom, e o Antônio Luiz Cavalcante, que é nosso convidado da Valorian, né? Assim que fala? Que vai, Valorian. Valorian, que vai Isso. dar, vamos dizer assim, a pitada de inteligência artificial aqui do ponto de vista da tecnologia para a gente estabelecer aqui as nossas convergências. Eu passo a palavra, então, agradeço a nossa audiência, a plateia, né, as pessoas que se inscreveram, que estão aqui compartilhando esse momento conosco. Vou passar a palavra ao Newton Lemos. Newton, com você agora. Valeu, Sheila. Bom dia, pessoal. Obrigado aí a todos pela presença. Como Sheila falou, eu sou Newton, sou da Voz Comunicação, uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado aqui em Pernambuco, e estou nessa função de coordenador do GT de Inovação da Abracom. Tá? A gente fez um evento recente, um review também do South By, foi bem comentado, e surgiu essa demanda de a gente criar esse evento também para o Web Summit. A ideia aqui é um bate-papo, e a gente vai ter participando, como o Sheila adiantou, Antônio Cavalcante, que é fundador, CEO e head de novos negócios da Valorian. Design de negócio baseado em inteligência artificial e tema que ele pesquisa desde 2002, que isso eu queria que depois que ele abordasse também, porque a gente fala muito de inteligência artificial atualmente, né? Mas o Antônio pesquisa o tema desde 2002. São mais de 23 anos na área de TI, atuando também como professor, gestor, empreendedor. Flávia, como bem Sheila apresentou, é CEO da Rede Comunicação de Minas, nossa diretora em Minas Gerais, graduada em Gestão Estratégica da Comunicação e IRP pela USP, tem aperfeiçoamento em Marketing e há 20 anos na frente da Rede, que é uma das empresas mais consolidadas de Minas Gerais. E Karina, também reforçando, sócia da Textual, integrante do Conselho Gestor da Abracom. Gostei muito quando ela mandou um mini currículo que ela botou lá, jornalista, economista, mãe de Manuela, uma jovem jornalista. E tem mais de 27 anos à frente da Rede e vários prêmios nacionais e internacionais. Tá? A ideia aqui, como falei, é um bate-papo. Então, o Antônio vai começar... queria que ele começasse abrindo aí a nossa discussão, falando um pouquinho da expectativa que ele foi para o evento do Web Summit e o que ele saiu de tendência, de mensagem, o que, é que saiu de resultado do evento. Antônio, pode aí começar. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, agradecer o convite que foi feito. É uma honra estar falando para vocês aqui, tentar partilhar um pouquinho desse conhecimento de IA, né? Como foi falado, eu trabalho com IA desde 2002. A gente brinca que era quando a IA só servia para escrever paper, né? A gente estava preparando o alicerce para o que a gente tem hoje. E é muito bom ver a IA se popularizando, se desenvolvendo, gerando algumas controvérsias, e aí talvez hoje a gente possa explorar um pouco essas controvérsias. Mas, assim, sobre o Web Summit, eu fui como investidor para o Web Summit. Então, o Web Summit é uma grande oportunidade de você conhecer novas startups. Existem startups de todos os níveis lá. Existem startups desde as iniciantes, que a gente chama das alfas, que você visita elas são a maior parte molecada que está começando nesse mundo de empreendimento. E é muito bom porque você tem a oportunidade de pegar grandes ideias e grandes plataformas a um investimento mínimo inicial e ter um equity dessas plataformas, até startups que já estão tracionadas, já estão ganhando dinheiro, que são as betas que a gente chama, né? E você consegue entrar num momento melhor da startup, mas precisa ter um investimento um pouco maior. O que eu vi das startups me deixou muito feliz que todos usam IA. Então, assim, onde você chega, onde você conversa, os meninos estão usando IA ou entendem que é fundamental para o negócio deles
ter IA sendo desenvolvida dentro desses negócios, tá? Mas vi coisas muito elegantes já, ou seja, a meninada de 20 anos de idade, 22 anos de idade, usando soluções de IA super elegantes e super complexas, vamos dizer assim. Isso me deixou muito feliz, ou seja, a gente tem realmente uma IA boa, de bom nível, com um bom poder de desenvolvimento dentro dessas startups, tá? Então, isso para mim foi a cereja do bolo que foi a Web Summit. Quando a gente fala das palestras, assim, a maior parte das palestras tocou, de alguma maneira, em IA ou tocou em Web3. Então, para mim, são dois universos que... eu sei que o metaverso e a Web3 sofreu um pouco em relação à visibilidade que tinha por conta das últimos movimentos da Meta, e esfriou um pouco essa coisa do metaverso, que estava investido pesado, começou a desinvestir dinheiro, mas acredito que é um tema que vai perdurar nessa próxima década aí, principalmente quando a gente fala de moedas digitais, principalmente quando a gente fala de blockchain, principalmente quando a gente fala de NFT, tá? Então, são mercados que são pujantes, ainda tem muito dinheiro nesses mercados, e são mercados que vão ainda continuar muito aquecidos até o final dessa década, pelo menos, tá? O Banco Central regulariza aí, está no processo do real digital, então, com certeza absoluta, criptos e NFT e blockchain tem muito espaço pela frente. Mas é um mercado ainda para especialistas. Eu acho que ficou claro nas palestras que eu assisti que é um mercado para especialistas. Quando a gente fala de IA, a gente vê que ainda existe muita ficção, tá? Assim, eu gostei muito da palestra de uma das pessoas da Google que foi lá, que falou em design de IA, que, na verdade, a OpenAI, quando lançou o GPT, ela, na verdade, lançou uma casca de design sobre um mecanismo que já existia. O burburinho do GPT, a hype que foi gerada em cima do GPT, por conta da competência da OpenAI em lançar o produto, foi muito competente, a forma como foi lançado, a forma como foi vazado, né? E as APIs de integração com a Microsoft, a forma como foi explorada, o investimento da Microsoft em 10 bilhões lá. O pessoal fala, é da Microsoft. Não é, a Microsoft tem investimento lá, ela tem equity na OpenAI. A OpenAI é uma empresa independente, entende? Não é Microsoft. Mas foi muito bem explorado pelas duas marcas essa dança comercial, né? Na verdade, o GPT não é nada revolucionário quando a gente pensa em tecnologia. A tecnologia de 2018, talvez um pouco antes. Para IA, 5 anos é muito, entende, hoje em dia. Então, não é nada revolucionário, é uma tecnologia que já estava estabelecida. O revolucionário é o design por cima desse GPT, entende? Então, eu vi muita gente competente falando sobre isso, principalmente a Google, foi muito... eu fico com um pouquinho de dor de cotovelo, né? A gente sente aquela coisa de, pô, lançado primeiro, eu queria ter feito primeiro. No Google I.O. agora, eles estavam guardando para o Google I.O., aí veio o Web Summit Rio e deu uma porrada nele no processo. Então, eles guardaram muito esses modelos para o Google I.O., que acontece toda vez em março. E entre março e maio, na verdade, esse ano foi agora em maio. E aí, o que é que aconteceu? O modelo deles foi lançado após todo o burburinho que aconteceu na OpenAI. Então, o Google fala com um pouco de dor de cotovelo, mas foi muito competente a forma como ela abordou e falou sobre design de IA, e falou sobre a experiência do usuário em IA. Foi, assim, excepcional a palestra. E, ao mesmo tempo que a gente tem palestras de um nível excepcional, mostrando e informando o público sobre a realidade da IA, sobre riscos reais e não ficcionais da IA, a gente tem palestras que são exageradas. Então, pessoas falando sobre o terror da IA no mundo, que a IA vai subjugar o ser humano, que a IA vai acabar com a privacidade das pessoas, que a IA, assim, inclusive algumas pessoas de empresas importantes que a gente sabe que são pessoas que trabalham realmente de forma séria no combate à privacidade, tá? No combate não, na, é, na, é, é, em possibilitar a privacidade de forma real, falando abobrinha. Então, assim, fiquei muito chocado quando eu vi uma palestra lá e uma CEO de uma empresa extremamente importante falando que a IA vai acabar com o mundo e com a privacidade do mundo. Então, eu sei que ela estava defendendo o produto dela, eu sei que ela estava vendendo a empresa dela porque é baseada em privacidade, etc. Mas me assustou o público se levantando para aplaudir ela, entende? Ou seja, ela é uma formadora de opinião, ela tem que ter muito cuidado com aquilo que ela fala e comunica, entende? Então, assim, me assustou essa coisa de
tentar exacerbar os riscos ficcionais da IA e não informar o público os riscos reais. A IA possui riscos, a gente tem que tratar esses riscos, não é uma tecnologia super importante, super poderosa, mas na hora que a gente cria desinformação e eleva o risco a um risco não real, ou cria riscos que não são realísticos, a gente está deixando de combater o risco real e de legislar no risco real. Sobre privacidade, por exemplo, eu falo muito da Apple, né? Eu fui funcionário da Samsung durante muitos anos, eu sou fã do Android, eu trabalhei na linha Galaxy, eu criei a primeira linha Galaxy, então o Galaxy 23 hoje que tal, eu fiz o primeiro Galaxy junto com a Samsung, e sou fã do Android, mas uso um Apple hoje, exatamente pelo respeito à privacidade que a Apple tem. Então a Apple tem uma IA extremamente elaborada, extremamente desenvolvida, que é completamente privativa, ela não sai do seu device. Então, existe muita desinformação no meio, e o que o Web Summit me trouxe foi isso, é que existem líderes hoje que estão passando uma mensagem, não sei se o líder é ignorante e não consegue lidar com aquela coisa, porque é um tema complexo, é um tema denso, não é um tema fácil para ninguém. Para a gente que é especialista, a gente vê os especialistas da área de IA, são, assim, sumidades se degladiando sobre esse tema, imagina o grande público, entende? Falando sobre isso. Mas, assim, foi isso. Assim, foi um evento que eu tinha uma expectativa, inclusive, menor. Eu fui lá como investidor, eu fui mais visitar a startup, tinha uma expectativa menor em relação às palestras, mas eu achei palestras excepcionais lá sobre blockchain, que é um tema que a pessoa transformou em um tema demoníaco hoje em dia, né? Porque tudo se liga às criptos e à quebra das criptos, né? O pessoal fala de blockchain hoje, não, meu Deus do céu, de jeito nenhum. Não, não é por aí, não. Existe, sim, um bocado de gente ruim no mercado que jogou o nome do cripto na lama lá, mas ele está se recuperando e provavelmente o tempo vai escantear esses caras ruins. A gente está tentando fazer com IA uma coisa diferente, exatamente não permitir que os nomes ruins dentro da IA joguem o nome da IA na lama e propaguem uma mensagem que seja errada. Mas, assim, foi excepcional. Um evento de forma, tanto formativamente quanto do ponto de vista para investidores que foram lá buscar novas startups. Eu saí com 5 possibilidades de investimento lá, 3 já estão desenvolvidas quase para a gente fechar negócio. Então, assim, em um único evento, você conseguir 3 startups para investir, que estão dentro da tua tese de investimento, que estão dentro do processo, foi excepcional. E aí, assim, fiquem à vontade para perguntar sobre riscos reais, sobre o que é ficcional, sobre o que a gente pode tratar, a minha Síria aqui conversando comigo, tá? Sobre o que a gente pode tratar de cada um desses processos, tá? Eu vou ter o maior prazer da gente bater o papo e dar um pouco da minha perspectiva sobre a coisa. Maravilha, Antônio. Agora vamos passar a palavra para a Karina. Ela ficou de fazer um paralelo, assim, um bate-bola entre o South By e o Rio Web Summit. Karina, pode aí começar a sua fala. Obrigada. Gente, bom dia. Então, primeiro agradecer a Abracom, Sheila, Natália, Cristiane, toda a equipe pelo convite. Flávia, Antônio, Newton, prazer estar aqui com vocês e também cada pessoa que está aqui nos acompanhando. Primeiro que é muito bom, né? Em menos de 2 meses, a gente poder lá abrir a cabeça, o coração, para ouvir tanta coisa, né? Que é o caso lá do SXSW e do Web Summit, que pela primeira vez veio, né, para a América do Sul e escolheu o Brasil e o Rio de Janeiro. É claro que eles têm propostas, eles se encontram na questão da inovação, mas eles têm propostas diferentes, né? Foi até legal o Antônio dizer, né, que ele veio como investidor, porque o Web Summit acaba que, né, tem esse foco muito, né, de ser o ponto de encontro do ecossistema, né, das startups, dos investidores, mas eles também abriram espaços, né, têm aberto espaços também para falar também de diversidade, né, do impacto da tecnologia na vida da gente, né, e a gente viu isso na abertura, né, com a nossa indigenista, a Tsui, uma das cofundadoras do Black Lives Matter, mas assim, o foco realmente é mais tecnologia, né? Mas assim, a gente sabe que não existe hoje inovação sem tecnologia, mas não basta tecnologia, é um pouco disso que eu vou falar também. E já o SXSW, como ele nasceu, né, também de um evento
um festival de cinema, né, e de música, ele é uma misturada, como a gente chama aqui na Textual, ele é mais um tudo junto e misturado. E aí ele, por exemplo, ele além, óbvio, né, em comum dos dois, né, já que são os dois falam de tecnologia e inovação, claro que a IA generativa dominou os dois eventos, né, não tinha como ser diferente, mas o SXSW abriu, também falou muito, talvez o segundo tema mais falado tenha sido, por exemplo, o uso de psicotrópicos na medicina, que é uma coisa que tem a ver com bem-estar, tem a ver com inovação, também com tecnologia de uma maneira, né? Não a tecnologia da IA, mas, enfim. E também abordou bastante, tem aberto mais espaço para falar sobre sustentabilidade. Então, assim, é legal porque a cobertura da imprensa brasileira, de pessoas que estão lá, ela vem crescendo muito, né? No SXSW, então, assim, é um evento que dá para você acompanhar mesmo não estando lá. Então, foi a segunda vez que eu fui, primeiro foi em 2019, né? E agora voltei depois da pandemia. No meio do caminho, assisti uma versão online, mas confesso para vocês que é difícil, porque é uma agenda tão grande que realmente você tem que fingir que você está lá, sabe? Larga o que você está fazendo e se dedica lá e mergulha. Mas dá para acompanhar muito, né? Porque tem cobertura e tem vários veículos cobrindo. E no caso do Web Summit, assim também como o Antônio falou, cada um vai com uma expectativa, né? Eu nunca tinha ido a um evento, né, lá em Portugal, foi a primeira vez então, que eu vim, muito feliz, né, do fato do Brasil, do Rio de Janeiro, estar recebendo. E ainda que, exatamente, saiba que a questão das startups, investidores, seja assim, algo muito importante, eu vi lá pela agenda que tinha bastante coisa interessante para a gente de comunicação olhar e focar. E aí, eu acho que 2 pontos importantes para falar é a questão, claro, da IA generativa, dos debates que aconteceram lá, e também da questão da criatividade, né? Quer dizer, como é a criatividade em tempos de inteligência artificial generativa, que acho que isso vai né, direto na nossa vida. E é muito legal também você, depois de um evento, ou ainda mais de 2 eventos, você montar um mosaico, né, na sua cabeça, né, de começar a juntar o Lé com o Cré, né? É interessante isso aqui que eu ouvi lá em Austin, interessante isso que a gente ouviu aqui no Rio, e aí você vai juntando tudo, porque, inclusive, só fazendo uma graça, Antônio, é uma das coisas que a IA ainda não consegue tanto, né? Então, assim, fazer essa curadoria, né, depois de assistir, sei lá, quantas palestras, um corre-corre, uma maratona, você conseguir extrair, sabe, fazer um extrato mesmo e fazer essas conexões. Então, sobre conexões, né, do que a gente viu lá, eu vi lá, fomos eu e a Adriana, que é vice-presidente da Textal também, e a Bianca, que é uma das nossas gerentes aqui no Web Summit do Rio. Claro que o chat, né, quer dizer, o IA, mas principalmente o chat GPT, né, que virou, né, quase que o sinônimo, né, da inteligência artificial generativa, foi um grande tema. Já tinha sido lá no Web Summit, e aí, em comum, o que ficou para a gente, né? O que você está falando, né, Antônio? Assim, a gente ouviu isso da futurista Amy Webb lá em Austin, e ouvimos também de outras pessoas aqui, que é o seguinte, não adianta banir, né? A gente está vendo vários países banindo, inclusive no uso da educação, não adianta. É uma transformação gigantesca, né? Só que, como disse a Amy lá, é uma ferramenta nova, assim como o papel lá, quando foi criado o papel, ele também é uma ferramenta. Só que ela é mais, vamos dizer assim, ela não é tão intuitiva, né? Ela é mais fechada, né? Então, o que a gente ouve, o que ficou para a gente é o seguinte: a gente precisa experimentar, a gente precisa interagir. Por quê? Porque a régua, como a inteligência artificial generativa vai fazer muita coisa, né? Repetitiva, ou enfim, mas ela é generativa, então ela também desenvolve, né? Ela vai fazer, talvez a gente, né, vá ocupar o tempo do que a gente faz hoje. A gente precisa entender para a gente poder extrair valor. Acho que essa ficou a principal mensagem. Como é que a gente, vamos dizer aqui, profissionais que lidam com o intelectual, né, com a criação, como é que a gente vai extrair valor? Ou seja, está claro que a régua para a gente vai subir, porque hoje, né, você pode usar várias ferramentas, umas geram textos, outras geram planos, outras geram edição de vídeo, outras geram ilustrações, mas assim, tá, ok. Então, assim, mas o que a gente também vê e ouve é o seguinte: se eu uso isso, se eu aprendo isso, se eu estabeleço regras, parâmetros, né, com transparência de como é que eu uso isso,
eu consigo realmente elevar o meu diferencial e o meu valor no que só nós humanos temos, ou por enquanto, que só nós humanos temos, que é a capacidade de gerar conexões, os relacionamentos. Então, a questão até da criatividade, ou seja, se eu economizo tempo para o que é repetitivo e eu fico com mais tempo para eu realmente fazer um processo, vamos dizer assim, mais nobre da criação. Então, eu uso a ferramenta para brainstorming, para várias coisas, e eu realmente dedico mais tempo porque aonde nós, né, com a nossa inteligência, com as nossas conexões, com os nossos relacionamentos, a gente vai poder fazer diferença. É claro que existe isso, eu estou falando aqui do ponto de vista da nossa aplicação mais direta, mas é claro que a gente, como cidadão, isso também ficou claro nos 2 eventos, e aí talvez, Antônio, um pouco do tom apocalíptico possa ter vindo disso também, mas eu concordo que, assim, como cidadãos, a gente precisa, né, exigir e lutar para que a forma como todas essas ferramentas, né, estão sendo desenvolvidas, elas tenham transparência, porque isso também foi trazido nos 2 eventos, né? Quer dizer, não adianta banir, a gente precisa experimentar, a gente precisa utilizar, mas a gente também, como cidadão, a gente precisa exigir quais são, né, tem viés no que está sendo programado, né? Porque quem programa é pessoa, né? Então, sabe, qual é a transparência, enfim, tem que se debater isso, né? Não dá para ser essa caixa de Pandora tão fechada, porque é diferente do papel, que é quase intuitivo lá atrás para se usar, né? Mas ela é mais complexa. Então, a gente viu aí essas 2 questões. É claro que tem frases importantes, né? No debate aqui, teve um debate num painel aqui no Web Summit, que foi: o ChatGPT vai matar o jornalismo? E aí foi interessante isso, né? Porque você tinha desde o Greg Williams, diretor editorial da revista Wired, né? Que é uma revista criativa de inovação, sendo muito enfático: olha, o ChatGPT não tem qualquer relação com a verdade, porque ela se alimenta da internet, onde tem muita informação errada, ou seja, a visão crítica que a gente tem que ter, né, ao usar esse tipo de ferramenta, né? E aí você vê outras editoras, né, diretoras de agências de notícias, de veículos, dizendo: olha, a gente precisa definir o padrão, onde é que a gente vai usar, ter clareza, mostrar até para o leitor onde a gente está usando IA e onde a gente não vai usar IA de jeito nenhum. Então, acho que isso vale também para todos nós, como profissionais, fazer uma regra, sabe? Onde eu uso, quando eu uso, e tornar isso claro para a sociedade, para os clientes, etc. E aí, dentro dessa conversa, foi legal, porque aí o que a gente gostou é que o Web Summit fez um link disso com criatividade. E aí, na questão da criatividade, só para eu daqui a pouco já encerrando, foi muito claro, né, as pessoas que estavam lá falando, né, 2 coisas. A gente precisa beber das novas tecnologias, sim, porque é isso que vem acontecendo, né, nos últimos... ao longo do tempo, né? Tudo não deixa de ser tecnologia, o papel, o fogo e tal, mas a gente precisa reforçar que sozinhas elas não vão entregar. Ou seja, então a gente teve frases aí muito legais, né? Tipo o David Droga, que é CEO hoje da Accenture Song, né? Mas que criou, né, uma agência, a Droga 5, que foi comprada pela Accenture, falando o seguinte: olha, criatividade sobre colocar pessoas no centro, é pensar no que poderia ser e no que deveria ser. O Brian Collins, que é um designer super prestigiado no mundo, contextualizando assim: olha, a criatividade sempre encontra um caminho, né? Quer dizer, para ela se superar a partir do que a tecnologia oferece, né? E aí ele foi muito engraçado, porque no melhor estilo chacrinha, sabe? Para quem não conheceu o Velho Guerreiro, né? Era um líder de programas de auditório, icônico da televisão brasileira. Ele pegou umas balinhas e começou a jogar para a plateia. Foi muito engraçado, porque ele falou: olha, nem toda experiência precisa ser digital, sabe? A gente tem que equilibrar com tanta tecnologia que a gente tem hoje, o que vai ser, o que é presencial e o que pode ser digital, né? Então, e aí fechando, né, com essa questão do tempero que tem que se somar à tecnologia. A Lia Rizzo, né, que é jornalista, cofundadora da rede Tempo de Mulher, num outro debate, né, num outro painel, ela trouxe a questão da diversidade, da inclusão na questão do processo de criação junto com a tecnologia. Porque ela falou, né, olha, criatividade é conexão. Se criatividade é sobre pessoas, a gente tem que ter a questão da diversidade. Aí, só para terminar, a gente gostou muito de ver muitas mulheres, né, no Web Summit, né, que é um território muito da tecnologia. Então, como eu falei, teve desde a Tsai Suruí, né, a Monique, que é velho, que é uma influenciadora da Bahia, que cobrou de uma forma muito enfática e clara e necessária, né,
a questão da equidade na remuneração dos grupos subrepresentados no mercado de criadores, no mercado de marketing de influência. Então, foi muito bom, né, essas vozes femininas no palco e também na plateia, mas a gente sentiu também que ficou um dever de casa, né, para a próxima edição aqui de 2024, que a gente teve uma plateia muito branca, sabe? Então, a gente precisa ter mais diversidade também na plateia do Web Summit. E aí, só para terminar aqui, terminar mesmo, não sei se está todo mundo vendo, só para a gente... duas frases para ficarem, né? Uma é lá do SXSW, gente que entende gente sempre vence, desse consultor de inovação, o Horit, e uma outra frase do David Droga, né? Pessoas lógicas fazem o mundo girar, pessoas criativas fazem o mundo valer a pena. Então, Antônio, é uma mistura, né, da tecnologia com a criatividade, né? E, por fim, gente, aqui só no nosso blog lá, a gente tem alguns textos, né, que resumiram o que a gente extraiu e reuniu dos dois eventos. Obrigada, Antônio. Newton, você Obrigado, está Karina. Agora não liberou. E agora passar a palavra para a Flávia, para fazer o arremate aí da visão dela do evento, o que é que ela achou, o que é que ela traz de tendência para a comunicação. Flávia, fica à vontade agora. E outra coisa, pessoal, quem quiser fazer pergunta via chat, está aberto aqui para perguntas, ou no final da fala de Flávia, pode também abrir a câmera e perguntar aqui para os convidados. Perfeito. Gente, muito legal. Primeiro, também, como eles, agradecer o convite. É a minha primeira vez na Web Summit, eu tentei ano passado em Lisboa, acabei que por questões pessoais não consegui. E a minha visão é um pouco diferente. Logo que eu cheguei, eu fiquei um pouco decepcionada, talvez pela expectativa estar muito grande, né? Eu queria um SXSW e não foi o que eu vi. Mas, ao final, eu saio de lá muito satisfeita, tanto é que já comprei meu ingresso do próximo ano. Porque eu acho que o grande, né? Eu acho que de tudo que eu vi, eu tentei dar um viés muito, até num aprendizado da Karina, numa troca com ela recente, ela falou, Flávia, veja muito da tua área, mas inclua algumas coisas assim que não tem nada a ver para que abra a sua cabeça. E foi o que eu tentei ver. Mas, querendo ou não, né, eu vou fazer também um viés com a comunicação corporativa. Para mim, ficaram 3 grandes aprendizados, né? Indiscutivelmente, inteligência artificial generativa, que é o que todo mundo está falando, foi o que todo mundo acabou pegando, né? E todos os grupos que eu já escutei pós-Web Summit estão falando de inteligência artificial generativa pelos vários motivos que tanto Antônio, né, que todo mundo já comentou aqui. Então, eu acho que esse é o caminho. Um outro item que eu vi muito, com grandes discussões, tanto os prós quanto contras, é sobre a regulamentação, né? Regulação do setor, entendimento do que pode, do que não pode, até onde que vai, ética, o que a gente vai caminhar com isso, não, necessidade de se fazer, necessidade de não se fazer. Então, eu escutei muito, principalmente nos corredores, né? Eu não participei de tantas palestras sobre isso, participei de algumas, mas nos corredores, muita discussão sobre isso. E o terceiro aprendizado que fica muito é que gente no centro de tudo, né? A gente, eu falo que tiveram alguns sentimentos, né? Eu listei alguns sentimentos que eu tive das conversas, das palestras, teve sentimento de medo, de angústia, para onde que nós estamos indo, acaba ou não acaba com o ser humano, qual que vai ser nosso papel daqui para frente. Mas eu também vi todo o outro movimento que é o que é tendência, o que vem, como é que eu vou usar isso no meu dia a dia, como é que isso me torna, sim, uma potência, não uma refém da tecnologia, né? Como é que a tecnologia, a inovação e tudo isso que está vindo potencializa quem sou eu como ser humano, como pensador, como estrategista, como é que isso potencializa as minhas características, ao invés de me tornar refém ou eliminar esse ser humano, né? E aí, para mim, fica... tem algumas frases, assim, eu sinceramente não anotei exatamente de quem, mas tem uma frase que me marcou muito, quem não está confuso está muito mal informado, que eu acho que essa ânsia do momento de transformação, nós estamos passando por um momento de transformação muito claro, né, muito iminente, muito na nossa mão, assim, né, de você sair de um dia que você está produzindo conteúdo lá na pesquisa do Google, que a gente achava massa, né, e de repente você passar por um chat, que eu acho que, né, ele permeou muito das palestras, que faz essa pesquisa e traduz isso num conteúdo resumido, e muitas vezes a gente crê que muito próximo daquilo que deveria ser a resposta, né?
Então, o que ficou para mim, né, porque são palestras nem sempre curtas, né, 25, 30, 35 minutos, 40 minutos no máximo, então são palestras curtas, que a gente precisa, nós como comunicadores, dentro das nossas organizações, a gente tem alguns aprendizados muito, 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 muito importantes. E para mim o principal deles precisamos voltar a perguntar, né? Eu acho que o grande aprendizado para mim do Web Summit será? Será que é isso mesmo? Será que o que eu estou fazendo está no caminho correto? Será que o que eu fiz até agora não pode ser mudado? Tanto o questionamento do que vem de novo de modinha, quanto talvez daquilo que eu faço que deu certo até agora e que não vai dar mais daqui para frente, né? Então, junto com a comunicação corporativa, tiveram algumas coisas que ficaram muito claras para mim. Um grande papel nossa da comunicação é pregar a cultura da inovação. Nós precisamos desenvolver, dentro das nossas agências, dentro das nossas organizações, com os nossos clientes, a cultura de inovação, né? E aí fica a pergunta, o que a gente realmente tem feito nas nossas agências, com os nossos clientes, para se criar uma cultura de inovação, né? Quanto que o dia a dia, e estou falando com viés, né, com a visão da agência, quanto a gente fala do que precisa, e aí chega aqui, tem o time do cliente, tem a concorrência que eu preciso participar, tem a entrega que eu não posso perder, e aí eu perco a oportunidade muitas vezes, né? E esse, inclusive, foi um dos painéis muito, muito gritantes lá dentro do Web Summit, né? Que é a questão do que vale mais, o time ou a criatividade, né? E aí teve gente para opinar sobre tudo, mas ele fala muito sobre o time. Mas quantas vezes a gente se perde no dia a dia das nossas coisas e esquece de pensar, de realmente trazer a cultura da inovação, né? Acho que a gente precisa ter muito claro que a nossa função de profissionais de comunicação, ela vai mudar radicalmente, ela já está mudando. E a gente precisa perguntar para onde a gente está olhando, né? Tem um estudo que foi apresentado, inclusive, pela Berge, né? Feita por pesquisadores da OpenAI, que fala que foi pela Universidade da Pensilvânia, que fala que a gente vai, com essas novas plataformas, como IA, né? Muito centrado no ChatGPT, que a gente vai reduzir em até 50% do tempo de conclusão de uma tarefa. E aí essa análise mostra que profissões como especialistas em relações públicas, por exemplo, eles estão 66,7% expostos a transformações radicais provocadas pelo IA. Em alguns grupos, essa amostra chegou em 80%. Então, gente, se a IA vai mudar tanto a nossa vida como profissionais de comunicação, para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos mirando, né? Como é que nós estamos trabalhando nossas organizações, o nosso jeito, o nosso pensar, a nossa estratégia, pensando nessa nova possibilidade, né? E um outro item também que foi trazido muito é essa questão dos multicanais, né? Se ele já vinha crescente na nossa vida, ele vem radicalmente impositivo, que é os multicanais. E aí a gente continua pensando comunicação, né? Por isso eu quis trazer sempre perguntas, né? Que foi o que eu me fiz sempre depois do Web Summit, que eu continuo pensando a comunicação corporativa hoje, eu continuo linkando a assessoria de imprensa com release, eu continuo achando que evento né, fazer minha marca legal aparecer, será que eu continuo achando que comunicação interna é produzir canal de comunicação? Se eu continuo pensando isso, a IA vai fazer isso muito melhor do que eu. E aí, qual que é o meu papel dentro da comunicação, né? E, para finalizar, né, eu acho que tem alguns aprendizados, algumas conclusões que eu trouxe de lá, e que escutei de algumas vozes também. Primeiro, que a tecnologia e dados, ela vai nos ajudar na tomada de decisão, então não tenhamos medo, ela pode ser auxílio, é só a gente aprender a usar e abrir a cabeça para isso, né? Eu acho que a ânsia e todos esses sentimentos, inclusive controversos, ela vem muito nessa busca de qual é o caminho, qual é o papel do ser humano dentro disso tudo, como nós, seres humanos, continuaremos a fazer a diferença dentro de todas as revoluções que estão acontecendo, né? Tudo isso que a gente viu, né? Tudo isso que a gente ouviu, né? Que a gente constatou lá que já é real, já está sendo empregado, já está sendo usado, já tem empresas usando e fazendo diariamente, né, o uso dessas tecnologias.
tudo pode ser ferramenta para acelerar o desenvolvimento humano. Então, eu acredito muito em todas essas ferramentas para que a gente esteja cada vez mais no papel que a gente é único, que é o ser humano. E aí, inclusive, eu estava hospedada no Rio, tinha muito tempo que eu no Rio, falei isso com a Karina, tinha muito tempo que eu estava no Rio, e eu fiquei hospedada naquele Hotel Nacional, que é uma obra de Niemeyer ali no Rio, né? E aí, eu li, tem uma exposição dele lá dentro, uma pequena exposição sobre as criações dele, e ele fala sobre o humano como alma, né? E eu acho que de tudo que eu vi, isso ficou muito claro para mim, né? Que a tecnologia, a inovação e tudo que isso implica, ele vai ser maravilhoso, ela vem como uma transformação incrível, óbvio, dentro das regras, das leis, das éticas, como deve ser tudo na vida, né? Mas existe uma coisa que se chama alma, né? E uma obra lá de 1900 e pouco, né? Que é essa obra do Niemeyer, ela foi recentemente atualizada, ela tem os seus toques, os seus contornos, a sua concepção, todo aquilo que é do ser humano, que a gente está dizendo de alma. Então, eu acho que de tudo que eu vi no Web Summit, isso fica muito claro para mim. Existe algo que é próprio do ser humano e que hoje, né, eu não sei se daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos isso vai estar claro, mas que tem alguma coisa que é do ser humano e que não tem como, né, vir e mudar, que se chama alma. Né? Para encerrar, eu gosto muito de contar, eu tenho 3 filhas, né, e a tecnologia ela entra de forma diferente aqui. Isso já tem, a minha mais nova hoje tem 13, isso já deve ter uns 6, 7 anos, e que aquele papo de mãe, né, eu falei assim com ela, filha, não dá só para fazer eu para casa e tudo mais, você precisa chegar a estudar um pouco mais, eu querendo ser moderna, falei, pega um vídeo no YouTube, né? Ela falou, mamãe, mas para que eu preciso estudar se eu digito no Google e tem tudo no Google? E aí vem, talvez, uma coisa que fica para mim do Web Summit. Eu falei, filha, porque para alguém colocar no Google, alguém tem que colocar lá, o Google não coloca sozinho, né? E para você ler no Google e saber se aquilo é verdade, você precisa saber perguntar. Então, você precisa saber se aquilo que você viu faz sentido. Passou uns dias, né? A gente conversou mais um pouco, ela virou para o meu marido e falou assim, papai, você pode colocar um chip do Google na minha cabeça? Ele falou, não, ainda não é possível, ainda não dá, não sei o quê. E aí eu fui numa palestra, inclusive da Bracon, onde a mulher estava chipada já, né? Uns dias depois, um tempo depois, ela já estava chipada, lá com cartão de crédito, questões de saúde e tudo mais, e eu fui contar para elas à noite, né? Eu sentei na beirada da cama delas, né, e contei. E aí tinham 2 delas, né, que dormem no mesmo quarto, elas começaram a conversar com elas e simplesmente me ignoraram, né? Como se eu não estivesse no quarto, e falou assim, você tá vendo? Como é que vai ser na hora que eu tiver o chip? E elas começaram a conversar entre elas como é que seria o dia que elas tiverem sim, o chip do Google na cabeça. E aí elas viraram para mim e falaram assim, a menorzinha me mostrou a mão, falou assim, mamãe, você está lendo? Eu falei, não, minha filha, eu não estou vendo nada. Ela falou, claro, porque você não tem meu óculos. Eu estou usando luz negra na minha mão e o óculos. E eu acho isso muito massa, quer dizer, isso tem 6, 7 anos, as minhas filhas não são muito tecnológicas, elas não são muito disso, mas isso me trouxe o desafio de sempre pensar com essa cabeça, né? Eu estudei e fiz diagramação na régua e na calculadora, né? E nem tem tanto tempo assim, né? Eu tenho 25 anos de formada. Então, eu acho que esse pensamento é o que fica para mim do Web Summit. Eu tenho sempre que pensar que tem gente pensando diferente de mim. Isso é importante que eu entender. Depois, toda inteligência artificial ela vai trazer de alguma coisa, mas ela precisa ser abastecida. E, normalmente, somos nós, humanos, que vamos abastecer, seja com ideias, com perguntas, com pesquisas. Então, isso, para mim, é muito claro. E eu acho que essa cultura da inovação, né? Eu, como profissional, eu tenho que ter em mim a cultura da inovação. Eu, como líder de uma agência, eu tenho que ter isso no perfil de trazer para a minha agência. E eu, como prestadora de serviço para muitas das empresas que estão aí pensando e trabalhando em inovação, eu tenho o desafio de trazer para eles a cultura da inovação. Então, para mim, o que fica é isso. Obrigada pelo convite. Obrigado, Flávia. O chat está aberto para perguntas. Eu queria começar a fazer uma pergunta para o Antônio, que é nosso profissional aqui da tecnologia, no meio de tantas pessoas da comunicação,
Como é que você enxerga, Antônio, o papel da gente para esse mundo que está vindo, para essas tendências que estão acontecendo? O papel da pessoa da comunicação. Antes de qualquer coisa, maravilhosas as duas falas que vocês trouxeram, tá? Assim, é muito bom a gente estar permeando em outras áreas para ver como a nossa área está repercutindo ao redor. E eu acho que foram falas muito conscientes, muito focadas na coisa que a gente de IA tenta fazer, que é um produto em volta do ser humano, entende? Veja, eu ouço muito, vou voltar para a revolução digital, tá? Não vou nem para a revolução industrial. Então, eu vou pegar uma coisa mais nova para a gente. Antes de 95, assim, não faz tanto tempo, como a Flávia falou, né? Antes de 95, a gente tinha internet, computador e coisa do gênero. A internet é uma coisa que foi criada em 90, foi desenvolvida em 95, chegou aqui no Brasil meados dos anos 90, talvez um pouquinho mais, tá? Diagramação, a parte de arte, etc., ninguém usava computador para isso. Era feito na mão, era feito... Então, assim, são 20 e poucos anos, pessoal. Não é um século, não parece um século da evolução que aconteceu de 1999, 2000 para cá, mas não é um século. Então, eu comecei na área em 99 e eu via muito disso. Os computadores vão roubar os trabalhos, ninguém vai ter mais trabalho, o computador vai fazer tudo que hoje faz. Aí, lógico, aquele cara que era calculista, que fazia cálculo na mão da folha de pagamento de uma planilha, não sei o que lá, ele deixa de existir. Mas quantas outras profissões não foram criadas? É o cara que manipula a planilha Excel, que faz muito mais, é muito mais poderoso utilizando uma ferramenta digital. O que a gente está passando é por uma nova revolução dessa, entende? A gente está recebendo o celular. Quantas vezes não foi demonificado dentro da sala de aula o celular? E hoje ainda é um pouco, né? Então, o que a gente costuma falar na nossa área é que a gente está ganhando superpoderes. Quando a gente fala de Marvel, de DC, coisa do gênero, a gente gosta de ver aqueles super-humanos, né? Tentando explorar o ser humano mais do que o ser humano. A gente é super-humano hoje. A gente consegue acessar rapidamente em nossa memória 5 mil números de telefone, talvez mais. Entende? Você consegue ser, entre aspas, especialista, aí eu vou roubar um pouco a fala da Flávia aí, especialistas em qualquer tema, em 2 clicar de dedo no Google, ou agora no ChatGPT. Mas o que você faz com isso? Então, na verdade, o que a gente está ganhando são superpoderes. A gente pode utilizar para o bem, para o mal, e para qualquer tipo de finalidade. Não vejo novamente esse apocalipse de as pessoas vão ficar sem empregos, as pessoas vão deixar de fazer o trabalho delas, a IA vai revolucionar tudo e vai fazer o que as pessoas fazem hoje. Não. Eu acho que o profissional que não utilizar IA está fora do mercado. Esse sim, com certeza. Assim como o profissional hoje que não sabe usar um computador ou um celular está fora do mercado. Entende? É uma ferramenta que vai se tornar indispensável. Eu via muito assim, o pessoal a gente tem um time de copywriting, né, desesperado, dizendo, vocês estão acabando com o emprego da gente. Eu disse, não, cara, você hoje faz 2, 3 artigos, vai fazer 50 no dia. Porque o artigo geral, a pesquisa e tudo, pode ser feita por IA e você vai dar a alma do negócio, a alma do artigo. Você vai trazer aquela coisa que só o ser humano consegue colocar dentro daquele texto, tá? Se vocês perceberem, o texto que o ChatGPT hoje ainda gera é um texto chato de ler. É um texto, por mais que você leia assim, você vê que é um texto mecânico, é um texto que a métrica é muito parecida. Ele tenta mudar a métrica, mas a métrica ainda é muito parecida. Então, vai melhorar? Vai. Vai ficar mais elaborado? Vai. Uma má notícia, talvez, tentando provocar, tá? Isso é uma provocação só para a gente acalorar a discussão. É que a gente não precisa mais do ser humano para alimentar a IA. A IA consegue criar coisas sim. A criatividade existe sim, entende? A IA consegue criar uma nova droga hoje que o ser humano não consegue sintetizar. A IA consegue criar uma nova obra de arte hoje e uma obra de arte, música. Então, ela consegue criar sim, sem a intervenção humana ou sem copiar o estilo que um outro humano publicou. Isso é uma revolução importante, porque a gente falava no início da IA, quando começou lá em 2012, 2013, quando o boom da IA começou, em olha, é só para tarefas repetitivas, não se preocupem. A gente só vai robotizar aquele cara que digita coisa. Hoje não, hoje a IA é criativa de fato, ela cria coisas de fato. A IA generativa,
Tanto é que existe um termo, adorei a coisa dos psicotrópicos sendo discutidos novamente, que eles viraram demônios também, né, por conta do movimento de Woodstock, não sei o que lá, e hoje tem pesquisas maravilhosas que impactam a saúde humana efetivamente. Até a IA alucina. E é esse processo de alucinação dela é que traz a criatividade. Vê que bacana esses paralelos que a gente cria entre a mente humana e a tecnologia que tem hoje. Mas sendo pragmático, não enxergo, apesar da revolução, ela está acontecendo, as revoluções tecnológicas acontecerem mais rápido, eu não enxergo hoje o ser humano ser substituído de alguma atividade, pelo menos a curto prazo. Tá? Eu acho que a gente está dando superpoderes aos seres humanos, a capacidade de ter informação à nossa mão a qualquer momento, isso já existe desde o Google. Então, desde os anos 2000, a gente tem informação instantânea na ponta da mão. O que a gente tem agora é criatividade instantânea na ponta da mão. Entende? Então, ou seja, eu adicionei uma camada a mais. Eu não só tenho mais informação instantânea, agora eu tenho criatividade instantânea. Como é que eu vou criar humanidade nisso? Como é que eu vou utilizar essas ferramentas para realizar o meu trabalho? Como é que eu vou utilizar essas ferramentas para melhorar a vida das pessoas? Só para finalizar, existe um risco da IA que é muito real, tá? Existem vários, na verdade, não só um. Privacidade é um dos riscos. Existem 2 projetos tramitando, um projeto de lei que já está no Congresso, tá? Já está, na verdade, no Senado para ir para a Casa Civil para votação. Foi muito bem escrito, foi fruto de um trabalho multidisciplinar uma equipe minha, junto com a Estela Aranha, do Rio de Janeiro, junto com o pessoal top daqui do Brasil, trabalhou no relatório que o Senado, que o Congresso utilizou para criar esse projeto de lei. Então, o projeto de lei é muito bom, tem ajustes, a gente está de olho para ninguém botar um jabuti lá, né, que é costume durante o trâmite do processo lá, mas, assim, ficou muito bem feito. E aí onde vem a coisa do accountability. Sempre girou em torno de accountability, ou seja, responsabilização. Você ser, como produtor de IA, eu, Antônio, ser responsabilizado por aquilo que eu faço. Então, por qualquer mal que eu gere. O viés pode ser tratado, a gente tem técnicas para isso. Então, se o sistema pode ser enviesado, pode. De forma errada, maltratada, ou você sendo irresponsável, você pode tornar um sistema preconceituoso, ou favorecendo algum tipo de lado. Mas é tratável, isso já é tecnicamente tratável. A gente precisa ser transparente? Precisa. Então, não é caixa preta. O pessoal da área gosta de ser muito inteligente e dizer, não, a gente faz coisas que nem sabe como fez. Bobagem, é matemática, entende? A gente não sabe, às vezes, como o sistema chega a determinada conclusão, mas tem como fazer o backtrace. Então, você tem como olhar para trás e entender, olha, como foi o que dado gerou aquele tipo de conclusão. Então, existem formas de criar transparência, sim. Qualquer pessoa que falar o inverso disso, ela tem algum interesse no processo, entende? Eu sei que a área da gente ela é muito densa e assim uma área muito técnica e impacta muito a área humana. E aí termina se gerando muito burburinho por motivos quais, seja lá quais forem. Existe tecnicamente algumas coisas que a gente não entende matematicamente, porque algumas conclusões chegaram do ponto de vista matemático. Mas isso não influencia a coisa de a gente saber de onde aquilo foi tirado e por que aquilo dali foi gerado. Então a gente tem como ter transparência. Então é isso que a lei traz. A lei traz o seguinte: olha, você tem que ter transparência, tratar o viés e ser responsável com o resultado e prejuízo que sugere. Ponto. É isso que precisa. Existe uma lei muito mais dura europeia, que acabou de sair agora, dia 13, que ela traz uma coisa muito maior, que é um tratamento diferenciado para os LLMs, que a gente chama que são o Large Language Models, que é o GPT e outros caras. A gente fala muito de GPT, mas existe mais de 30 produtos desse no mercado. Então, existem, talvez mais hoje, por conta da popularização. Então, a gente chama de GPT por conta de um golpe de marketing que a OpenAI deu, cara. Nada mais do que isso. Existem 30, 40 outros produtos. Então, o pessoal fala, GPT. É só a OpenAI, é uma empresa só que está fazendo. Bobagem, tem muita coisa acontecendo por aí. O GPT está fora de controle, a gente não consegue controlar ele, ou coisa do gênero. Bobagem, cara. É uma máquina de inferência. Entende? Então, ele vai gerar coisas parecidas lá no processo. Ele alucina. Ele é generativo, então ele alucina, ou seja, ele cria coisas que não existem. Você colocar lá, qual é a capital de Paris? O dia desse saiu acho que foi até na Wired que saiu lá. Qual é a capital de Paris? Aliás,
com a capital da França. Aí, a capital da França, resposta do ChatGPT. A capital da França é um lugar maravilhoso, com praias ensolaradas e não sei o que lá. Olha, veja bem, que França a gente está falando aí? Então, assim, a resposta do chat. Tá errado? O chat fez uma coisa errada? Não, ele fez o que ele foi feito para fazer. Ele tentou criar uma coisa que fosse próximo de uma resposta boa o suficiente com um ponto de criatividade, que é isso que a gente espera dele. Então, existe como barrar a criatividade e fazer uma coisa mais pragmática? Existe. Existem modelos para isso. Então, quando a gente fala de IA, a gente não fala de ChatGPT. Então, é verdade, virou sinônimo da IA, entende? Mas não é ChatGPT. IA é muito mais abrangente que o ChatGPT. E aí a gente tem aquelas IAs que são boas o suficiente para dar respostas analíticas para um problema sem criar nada, sem alucinar, baseado em conhecimento prévio, e tem a IA generativa, que a gente cria novas coisas, que possibilita, por exemplo, um cientista na área médica criar uma nova droga, um novo composto, uma nova forma de fazer, entende? Sabendo que ela pode alucinar e trazer coisas que não estão perfeitamente corretas, tá? É esse o ponto. Mas, assim, acho que todo mundo tem um emprego garantido se aprender a utilizar a ferramenta que foi dada, como a gente aprendeu a usar o celular, como aprendeu a usar o computador, como aprendeu a usar a internet. Acho que esse apocalipse dos empregos não vai acontecer, não. A gente teve uma primeira pergunta aqui no chat que aborda um pouquinho desse questionamento que o Antônio levantou, que foi de Ítalo Cavalcante. E é exatamente isso. Realmente existe esse medo do homem deixar de ser o centro do processo, passar a ser coadjuvante. Não sei se Flávia e Karine queriam complementar, para a gente passar para uma pergunta sobre privacidade depois. Obrigada pela pergunta. Complementando, acho que aí uma visão do Antônio, que a gente vê como é legal a paixão, né, de quem faz tecnologia, né? E aí a questão é quando a tecnologia vai para o humano também que criou, mas enfim, como é que a gente interage com ela? Uma coisa que ficou muito clara lá no SXSW, que também veio da M Web, da futurista, né? Ela falou do risco também, além da questão da transparência que se abordou, e da regulação, como a gente está falando aqui, é também em países como o nosso, né, que já existe, onde já tem um abismo social muito grande e educacional, a inteligência, a IA generativa, né, as ferramentas serem mais um novo marcador de abismo social. Ou seja, assim como você falou, quem não sabe celular, quer dizer, a gente já vai deixando um rastro de pessoas, né, pelo caminho. E não estou falando de gente, não tem a ver com idade, não. Tem as novas gerações que não tiveram acesso a uma educação básica. Então, assim, isso é um risco muito grande. Então, a gente, como Karina, sociedade... eu posso te colocar só uma Sim. perspectiva, eu odeio interromper, perdão, tá, por isso daí. Mas, assim, eu acho, nesse caso em específico, eu acho que é o inverso. A gente vai dar uma igualdade de capacidade para aquela pessoa que talvez não conseguiu ir para uma USP, para uma Unicamp, para uma universidade de ponta, de criar coisas e utilizar aquela IA para estar se equiparando a profissionais de mais alto nível. Eu fui professor até 2021 e durante a pandemia eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido, talvez pela minha vivência de tecnologia e por me distanciar da realidade. Mas eu trabalhava numa universidade, que era uma universidade católica, que tinha um programa de bolsas para baixa renda muito forte, muito bacana. E para mim, eu pensava sempre, a tecnologia é inclusiva, né? Ela traz para dentro. Na pandemia, a gente viu que isso não é verdade. A gente perdeu muitos alunos porque o cara não tinha internet em casa, não tinha device. Então, eu entendo e é perfeito quando a gente está preocupado com o abismo social que a gente cria com essa tecnologia. Mas a IA generativa, ela vai equilibrar o jogo. Ela vai equilibrar o jogo do abismo social, entende? A gente está começando a fazer uma inclusão digital mais real com celulares. Os computadores não são inclusivos digitalmente, mas os celulares são. E eu acredito que a gente, com a IA, consegue equilibrar esse jogo. Então, não acho que a gente vai aumentar os abismos quando a gente fala disso daí. Mas a gente precisa cuidar para que isso aconteça. A gente precisa fazer com que isso aconteça. Tá? A perspectiva.
Só perspectiva, tá? Não estou certo, não estou errado. É só para a gente pensar que talvez a IA ajude a equilibrar o jogo. Se a gente souber utilizar, talvez ela seja uma coisa Muito benéfica. legal, muito legal, muito Desculpe, legal. desculpe a Só, interrupção. só, não, só fechar aqui, Flávio. Eu acho que é esse tipo de discussão que a gente precisa ter. E acho que os governos, a gente como sociedade, como é que a gente inclui? Né? Porque assim, a gente quer mais gente na USP, a gente precisa de tudo, a gente precisa, porque se o senso crítico vai vir, vai exigir, né, como o Ítalo está falando aqui, do designer, vai exigir dele uma capacidade mais crítica ainda para ele criar, né, porque já que a IA generativa, a ferramenta da UI, sei lá, Midjourney, vai dar muita coisa para ele, então ele vai ter que precisar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter as duas coisas, né? Mas obrigada pela tua visão. Flávia, desculpa. Não, imagina, eu acho que é complementar a isso, até dentro do que eu voltei. Eu acho que o ser humano ele vai ter um papel tão importante, porque é isso, se ela vai ser inclusiva ou não, vai depender do ser humano, né? Tanto é que a startup que ganhou o melhor pitch lá foi uma que criou um aplicativo para autismo. Cara, é massa pra caramba, eu tenho uma filha com necessidade especial. Quando eu começo a usar a tecnologia, quando eu começo a usar a IA e todas as outras tecnologias para trazer essa possibilidade mais perto, né? Você vê toda a evolução dos tratamentos gênicos a partir da tecnologia, a partir de tudo que, né? A gente está vendo tratamentos gênicos assim maravilhosos, uma evolução absurda, né? A partir da evolução, mas vai depender do ser humano, se a gente vai dar enfoque para tratar a inclusão ou para tratar a exclusão, né? Então, estamos nós, de novo, aí no centro de tudo, né? É isso. Sempre depende da gente, né? São escolhas, né? Por isso que a tecnologia, como você falou, né, Antônio, não pode ser uma caixa de Pandora fechada, ela tem que ser vista, né, na aplicação, porque ela existe para ser aplicada. Então, a gente precisa debater isso que a gente está fazendo aqui, né, na Abracon, né, isso que os eventos estão fazendo, a gente precisa debater, porque se a gente não fizer esse debate, né, tem esse risco mesmo da tecnologia por um caminho que, enfim, que pode não ser o melhor do ponto de vista do todo da sociedade, né? E a decisão humana. E a regulamentação faz com que a gente comece a punir a galera que usa de forma errada e beneficiar as empresas que usam de forma certa, inclusive contra as big techs, porque no final das contas, as big techs elas dominam boa parte desse fluxo de mercado. E é muito difícil a gente combater elas, porque a gente virou meio que refém delas. Quem não usa o WhatsApp hoje? Quem não usa Zoom? Entende? Então, assim, é muito difícil excluir as big techs hoje da jogada, e elas que mandam no mercado. Então, a regulamentação ela faz com que o equilíbrio entre big techs e mid techs ali, eles comecem a acontecer. Uma coisa da IA boa também é essa. Qualquer empresa, de qualquer tamanho de tecnologia, faz IA hoje. Ela pode ser uma startupzinha ou pode ser uma big tech. Ou seja, mais uma vez, a gente está equilibrando o jogo aí, tirando o poder dos grandes conglomerados e fazendo a pulverização. Um dado que a gente tem, só para vocês terem ideia de como isso é realidade, um dado que a gente tem de investimento de venture capital no Brasil hoje em relação a São Paulo e o resto do país é que São Paulo hoje fica com 90% do investimento de venture capital. 90%. 90% das startups e dinheiro investido estão em São Paulo. Para a IA, ele fica só com 54%. A IA está espalhada no país. É lindo ver o mapa do venture capital da IA no país. Eu tenho aqui em Pernambuco, eu tenho vários escritórios, né? Tenho em Brasília, tenho em São Paulo, só não tenho no Rio, infelizmente. tem que abrir um escritório no Rio para estar aí na terrinha, né? Então, assim, eu olho assim, eu tenho um projeto social dentro do sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Serra Talhada, que é uma cidade média, mas assim, de sertão, do nosso sertão, que é um sertão que vive a pobreza, o sertão do Nordeste é um sertão pobre ainda, muito pobre. E a gente tem um projeto de desenvolvimento de um porto digital lá, de um centro digital. O que é esse centro digital lá? É formar mão de obra para levar tecnologia para o sertão, ou seja, o cara ser desenvolvedor de software, engenheiro de IA dentro do sertão. Hoje eu tenho 30 pessoas trabalhando lá para o país, entende? Então, ganhando salários equiparados a São Paulo, dentro de Serra Talhada, mostrando ao pessoal lá que é possível trabalhar para fora. Tem uma startup que desenvolve IA lá, para autismo, inclusive, chamada T-Bot, super premiada também. Eu sou investidor nessa startup que todo mundo trabalha em Serra Talhada, eles são de Serra Talhada. Super premiada a startup no país. Então, assim, hoje IA é uma coisa inclusiva. Do norte ao sul do país, as pessoas trabalham em IA.
Obviamente, 50% do venture capital está em São Paulo, porque São Paulo é o coração econômico do país. Não tem como se negar isso, entende? Mas a gente vê já que com um pouco de tecnologia, com mentes, a mente da pessoa estando adaptado para a tecnologia, você vê que a gente consegue mudar esse quadro e fazer uma distribuição mais interessante de renda do país, tá? Isso é possível porque a gente faz isso acontecer. Então, IA pode ser um grande motor para fazer isso acontecer. Então, abram o coração para IA com responsabilidade, com lei para punir quem está fazendo errado, com transparência. A gente tem que exigir e tem que fazer esse tipo de discussão. Mas é uma ferramenta que eu acho que vai trazer muito mais bem para a humanidade do que o apocalipse que está se pregando por aí. O Hugo Kerli perguntou aqui no chat, e acho um pouquinho do que está falando também, sobre privacidade, se pode ser garantida, se a regulamentação e a tecnologia estão preparadas para isso. A gente está conversando sobre isso, não sei se alguém queria complementar mais, não sei se alguém do próprio grupo aqui do encontro quer conversar, falar um pouquinho sobre isso, questão de privacidade. Eu posso iniciar sobre a privacidade e depois alguém fala. Vê, privacidade pode ser garantida sim. Vide Apple, tá? A Apple hoje, ela processa, por exemplo, tudo que você conversa com a Siri, a gente brinca às vezes, eita, a Siri me espionando aqui, não sei o que lá, bobagem, a Siri não espiona ninguém, tá? A gente, quando fala com o nosso device Apple, especificamente Apple, tá? Não Android, seja lá qual for a marca do Android, tudo que você faz com a IA Apple fica no device. Ele não vai para a nuvem. Então, a Apple não tem acesso, a não ser que você permita, que ela pergunta a você, ó, posso utilizar a sua voz para melhorar os padrões? Se você disser sim, a sua voz vai para a nuvem. Se não, tudo fica dentro do device Apple. Então, existem formas de utilizar a IA de forma privativa, protegendo a propriedade intelectual das empresas. O ChatGPT não é uma delas. Jogou no ChatGPT, faz parte do ChatGPT. Lembre-se sempre disso. Então, mas existem modelos que você pode utilizar na sua empresa, que são privativos da sua empresa, igual o ChatGPT? Existem. Existem mais de 30 ou 40 modelos desse. Então, tem como você contratar uma empresa de IA para criar um ChatGPT exclusivo para a sua empresa e que não vá para a nuvem, para o ChatGPT. E não é ChatGPT, não é da OpenAI, é de outros fabricantes, tá? E tem open source, etc. Mas existe como fazer privativo? Existe, ok? O que você precisa entender é os termos de uso de cada modelo desse. É entender quem é que vai utilizar teu dado para retreinar o modelo. A OpenAI faz isso, a Google faz isso, a Meta, o antigo Facebook, não vou nem falar, né? Então, assim, Instagram, WhatsApp, coisa do gênero, é privacidade zero, entende? Mas é possível fazer sim. É por isso que a legislação tem que exigir esse tipo de tratamento. Fazer com que você deixe claro quando é que está coletando os dados do usuário sem juridiquês, uma clareza realmente como a gente normalmente costuma tratar um termo de privacidade, tem o termo de privacidade jurídico, porque a lei exige isso da gente, mas tem um termo de privacidade que é um PPT, que diz, olha, vou pegar sua voz para fazer isso, vou fazer isso, tal coisa, para deixar claro para o usuário o que ele está fazendo. Para finalizar, são sempre trocas aqui. Uma frase clássica, acho que vocês de comunicação, inclusive, conhecem muito mais do que essa frase, que é, quando a coisa é de graça, o produto é você. Então, se você usa o Google, você é o produto. Se você usa o OpenAI, você é o produto. Então, existe como você criar e utilizar ferramentas que, desde que você devidamente invista nessas ferramentas e que elas sejam privativas o suficiente para proteger tanto você quanto a sua propriedade intelectual, tá? Então, o cuidado só é nesse monte de ferramenta que é oferecido de forma gratuita e que você não entende como é que o cara ganha dinheiro com isso. Se você não entende como o cara ganha dinheiro com isso, é com você, provavelmente. Só complementando aí, como é importante o letramento, né? Isso aí que você está dando, essa aula, essa explicação, é uma coisa que também faz parte da gente como cidadão. E aí, Flávia, também como profissionais de comunicação, né? Qual é o papel nisso, nesse media literacy que na verdade, tem que começar desde como ler, né? Como acionar o Google de uma forma crítica, agora até como eu lido com essa questão da privacidade, sei quando o almoço não é de graça, ou quando, enfim. Então, tem um papel aí grande, né? De letramento. Pessoal, a gente chegou aí ao fim do nosso tempo previsto, já passamos um pouquinho.
Aí eu queria aqui finalizar, vou passar a palavra para a Sheila, agradecer a todos que ficaram até agora presentes. Teve uma audiência maior do que 50 pessoas na sala aqui, então foi bem legal a interação de todos. Obrigado, Flávia, Antônio, Karina, pela participação, a contribuição de vocês. Sheila, para você finalizar o nosso evento. Gostaria de agradecer a participação de todos, a contribuição de todos. Inclusive, eu perguntei agora recentemente no chat para saber de onde estão nos assistindo, e temos aqui várias cidades e estados do Brasil. Então, também é bonito ver isso, né? Tanto o grupo que está apresentando, quanto o grupo está assistindo. Então, assim, para a gente da Abracom, isso é de fato muito importante, muito relevante, né? E que todos tenham aí uma boa semana e que a gente reflita bastante sobre isso, né? Porque nós estamos, vamos dizer assim, trocando o pneu do carro em movimento, né? Então, eu acho que tem aí questões importantes que foram mencionadas, como a questão da transparência, né? A questão da responsabilização, a questão do letramento, né? E qual que é o nosso papel, né, diante de tudo isso, e como a gente, enquanto associada, enquanto entidade, também pode contribuir, né? Então, acho que aí fica uma demanda, vamos dizer assim, para todos nós, né? Que não deixa de ser também, nós somos responsáveis por esse processo, uma vez que a gente está identificando essas questões. Então, eu queria agradecer a todos, todas, todes que estão aqui hoje, e vamos que vamos, né? Até o próximo Insights do GT, certo, Newton? Sheila, vamos organizar aquele print final, antes que todo mundo saia, né? Ah, verdade, tem razão. A Cris quer fazer quem puder abrir aí a câmera. Cris, você pode fazer a foto da gente? Olha aí, agora eu estou vendo as carinhas conhecidas, o Estevam, da Report, Cláudia Zanuso, coordenadora do nosso GTCI, do Econ. A Tati do GT, né, Tati? Do GT de Inovação. Monique Melo, nossa diretora regional da Bahia, diretamente de Salvador e de mega eventos, né, Monique? Eu não consigo ver todo mundo, mas... Ana Patrícia esteve aqui recente em São Paulo comigo, na Abracom, também está presente. Vamos lá, o sorrisão, hein? Pronto. Muito bom, gente. Muito obrigada. Tchau. Participem do GT de Inovação, né, Newton? Faz a propaganda nos 5 segundos finais. O GT está aberto para todos e quanto mais opiniões, melhor para a gente crescer lá no GT, com a participação de todos. Obrigada, viu, Antônio? Obrigado. Pela sua Eu participação. Obrigada, gente. novamente. Prazer. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Me convidem novamente. A gente pode bater esse papo aí, tomar um cafezinho. Quando eu for para o Rio, para São Paulo, eu vou aperreio vocês por aí. Com bolo de rolo, com bolo de rolo. Opa! Rapaz, e pão de queijo, eu sempre levo 2 bagagens, a minha mochila com minha roupa e uma mala despachada de bolo de rolo. Sempre assim. Adorei a mistura de sotaques, tanto entre a gente também como aqui quem nos acompanhou. Muito bom, gente. É muito bom, sim. É muito bom, sim. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal.